Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 58 do sexto ano. E o assunto dessa aula é as Cruzadas. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: identificar a importância de Jerusalém para judeus, cristãos e muçulmanos, apontar a convocação para as Cruzadas, realizada em 1095 pelo Papa Urbano II, descrever o conceito e motivações das Cruzadas, detalhar as 4 primeiras e expor as principais mudanças provocadas por essas expedições militares. Lembrem-se dos seus materiais para a aula de hoje, que você irá precisar do seu livro didático, aquele livro de sala de aula, já busca no índice, onde trata sobre o assunto, caderno de história, caderno para as anotações das principais informações, mas também realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos prosseguir com essa aula. No século V, cristãos peregrinavam a centros religiosos, como o caso de Jerusalém e Santiago de Compostela. O objetivo era pagar promessas, fazer pedidos ou até como forma de penitência. O que vai acontecer? Jerusalém, ela era muito importante para cristãos, só que não somente para cristãos. Judeus e muçulmanos também viam em Jerusalém uma grande importância religiosa. Judeus, porque foi a capital do reino de Judá. Quando a gente trabalhou sobre os hebreus, a gente estudou sobre. E o local onde o rei Salomão, um dos reis mais sábios entre eles, construiu o templo para guardar a Arca da Aliança, a arca que guardava as tábuas dos 10 mandamentos. Para nós cristãos, em Jerusalém foi o local que Jesus Cristo realizou diversos milagres e também onde foi traído, preso, crucificado e ainda ressuscitou dos mortos. Então veja a importância, tanto é que lá tem o Santo Sepulcro. Os muçulmanos, foi em Jerusalém o local em que o profeta Maomé subiu aos céus e encontrou-se com os outros profetas, inclusive com Jesus. Para os muçulmanos, assim como os judeus, Jesus seria um profeta e não o Filho de Deus, como nós cristãos acreditamos. No ano de 638, Jerusalém, a cidade sagrada, também conhecida como a Terra Santa, ela foi conquistada pelos muçulmanos. E no ano de 1071, os turcos da região, de religião muçulmana, proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus Cristo, lá no Santo Sepulcro. E isso causou um mal-estar. Tanto é que, no ano de 1095, o então Papa Urbano II convoca os cristãos para uma guerra contra os fiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa, ou seja, Jerusalém. Aí se iniciava as Cruzadas, que eram expedições militares que partiram da Europa entre os séculos 11 e 13, com o intuito de combater os muçulmanos do Oriente e retomar a Terra Santa. Sobre os participantes das Cruzadas, eles se consideravam marcados pelo sinal da cruz, por isso bordavam uma cruz na sua roupa, aí o nome As Cruzadas. As expedições elas reuniam diversas pessoas, sendo homens, mulheres, crianças, nobres, camponeses, ricos e pobres, civis e religiosos. Nobres iam bem armados e a cavalo, já os pobres, que era a grande maioria, iam a pé e sem nenhum tipo de arma. Sobre as motivações, também nós tínhamos motivações diferenciadas nesses grupos que participavam. Os dirigentes da igreja, quem fazia parte da igreja,
O intuito objetivo era desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, fazendo com que eles se deslocassem para fora da Europa. Os mercadores, comerciantes, desejavam aumentar o comércio com o Oriente. Já os nobres, eles esperavam obter terras e outras riquezas orientais. Já as pessoas comuns tinham o objetivo de obter a salvação eterna, pois a igreja prometeu que quem participasse iria ganhar o perdão dos pecados, a chamada indulgência plenária. Aqui eu coloquei para vocês um mapa das 8 cruzadas, observando que apenas uma chega em Jerusalém de fato, as outras ficam pelo meio do caminho. Mas eu ainda quero destacar para vocês as 4 primeiras, que seriam as mais importantes e com algumas especificidades que iremos entender nesse momento. A primeira cruzada, ela ficou conhecida como a Cruzada dos Nobres, ocorreu entre 1096 a 1099 e foi liderada por diversos nobres de várias partes da Europa. Essa, de fato, conseguiu conquistar Jerusalém. Já a segunda cruzada, ela foi liderada pelos monarcas Luís VII da França e Conrado III da Germânia, que seria a atual Alemanha. Os líderes acabaram se desentendendo e essa cruzada ela foi derrotada pelos muçulmanos, não chegando até Jerusalém. A terceira cruzada, ela foi chefiada pelos reis da França e da Inglaterra e também pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Os cruzados, eles fizeram um acordo com os muçulmanos, que na época já haviam reconquistado Jerusalém. O acordo feito entre eles permitia que os cristãos realizassem as peregrinações até Jerusalém novamente. Lembrem-se que lá tem a questão do Santo Sepulcro, onde Jesus teria sido enterrado. A terceira cruzada, ela ficou conhecida como a Cruzada dos Reis, até porque foi liderada por reis. Teve líderes, os reis da Inglaterra e da França, sendo respectivamente Ricardo I ou Ricardo Coração de Leão, Filipe Augusto, além do imperador do Sacro Império Romano Germânico, hoje Alemanha, Frederico Barbarruiva, ou Barbarossa, também conhecido em alguns livros. A quarta cruzada, de 1201 a 1204, ela foi motivada principalmente por interesses econômicos. Por quê? Os comerciantes de Veneza, uma das cidades da Itália, eles ajudaram os cruzados, quem fazia parte dessas expedições, fornecendo navios, alimento e também dinheiro. E em troca, eles exigiram que os militares atacassem uma outra cidade cristã, que era Constantinopla. Por quê? Porque os comerciantes dessa cidade, eles eram seus concorrentes no comércio. E assim foi feito, eles atacaram Constantinopla, consequentemente Veneza continuou a liderar o comércio na região. Uma curiosidade para vocês, vocês já ouviram falar na Cruzada das Crianças? Ela teria sido realizada em 1212. O que se tem documentado é que Estevão de Cloé, um garoto francês de 12 anos, enviou uma carta ao rei Filipe Augusto. Ele falou nessa carta que Jesus teria aparecido para ele e lhe confiou a missão de liderar a cruzada contra os muçulmanos. Conta-se que o menino teria conquistado apoio de religiosos e também peregrinos, pessoas que acreditavam que estavam indo para a região, e acabou partindo com outras crianças em direção a Jerusalém. Porém, não há registros que confirmem o fato em si, apenas esse documento, essa carta dele para o rei. As cruzadas, elas provocaram inúmeras mudanças no Ocidente europeu. E algumas nós vamos ver aqui.
o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e entre as várias regiões da Europa, o que favoreceu a prosperidade dos comerciantes europeus e, consequentemente, das suas cidades. A maior participação dos europeus, em especial dos italianos, no rico comércio de especiarias e também artigos de luxo oriental, aliás, orientais pelo mar Mediterrâneo. E esse comércio, antes, ele era controlado pelos muçulmanos, lembram? Com o ataque a Constantinopla e por diante. E também a questão do enfraquecimento da nobreza guerreira, que acabou se endividando com as expedições e perdendo parte de seus membros nas cruzadas. Falando assim, em termos gerais, as cruzadas contribuíram então para o renascimento das cidades e também o renascimento comercial, que falaremos na próxima aula. Como se deu esse crescimento, o surgimento de ligas comerciais e assim por diante. Nesse momento, vocês irão para as atividades referentes a esta aula, com o propósito de sempre revisar o assunto dessa aula, mas também fixar algumas informações que são pré-requisitos para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!